Lição número 53, do livro de exercícios de um curso em milagres, comentada por Ken Wapnick. Hoje revisaremos o seguinte. Vemos aqui uma conexão direta mostrada a nós entre nossos pensamentos e o mundo, ainda que Jesus tenha feito essa conexão antes. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado. Já que os pensamentos dos quais estou ciente não significam coisa alguma, o mundo que os trata não pode ter significado. O que está produzindo esse mundo é insano, assim como o que ele produz. A realidade não é insana. E eu tenho pensamentos reais, bem como pensamentos insanos. Nossos pensamentos de individualidade, pecaminosidade, especialismo, etc., têm produzido esse mundo. Portanto, uma vez que a causa do mundo são os meus pensamentos insanos, então o mundo, como o efeito, precisa ser igualmente insano. Causa e efeito nunca estão separados, pois são um. A realidade, no entanto, não é insana, apesar dos protestos em contrário do ego. Ele nos diz que Deus é insano, vingativo e zangado. No entanto, ele, Deus, pensa de outra forma. Como fez nas primeiras 50 lições, Jesus explica que temos uma mente dividida, contendo pensamentos irreais de ódio e pensamentos reais de amor. Resta a nós escolhermos quais devemos tornar reais para nós mesmos. Ele tenta nos ajudar a perceber o quão miseráveis e infelizes nos tornamos quando escolhemos os pensamentos irreais de ataque, julgamento e especialismo. É essa miséria que, em última instância, vai nos impelir a escolher outra vez. Citação: a tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Na medida em que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, venha a ser um ponto de mutação. Eu posso, portanto, ver o mundo real se considerar os meus pensamentos reais como meu guia para ver. Comentário: esse é o mundo da visão, o mundo interno, no qual não existem pensamentos de separação ou julgamento. O mundo do pensamento que está além do sonho de ódio, no qual somos capazes de pelo menos vermos o sonho pelo que ele é. A partir daí, é só mais um instante até Deus se abaixar e nos erguer até Ele mesmo. O passo final em nossa jornada, como vemos descrito nessa adorável afirmação. E então o teu Pai inclinar-se-á para ti e dará o último passo, elevando-te até Ele. Devemos voltar a uma discussão sobre o mundo real depois. Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Pensamentos insanos transtornam, produzem um mundo em que não há ordem em lugar nenhum. Só o caos governa um mundo que representa uma forma de pensar caótica, e o caos não tem leis. Não posso viver em paz em tal mundo. Eu me sinto por esse mundo não ser real e por não precisar vê-lo de modo algum, a menos que eu escolha valorizá-lo.
e não escolho valorizar algo que é totalmente insano e não tem nenhum significado. Comentários. Em As Leis do Caos, Jesus coloca a palavra leis entre aspas, significando que elas não são realmente leis, porque não fazem sentido. As únicas leis reais são as leis de Deus. Jesus não faz isso aqui, mas o significado é o mesmo. Entre aspas, caos não tem leis. Antes de podermos escolher não valorizar o que é totalmente insano, primeiro precisamos aceitar que o mundo é totalmente insano. O que nos ajuda a perceber isso é que o mundo nos deixa totalmente infelizes. Os desejos do nosso especialismo, mesmo quando são atendidos e gratificados, não nos fazem felizes e não nos trazem a paz de Deus. Eles nos trazem a paz do ego, mas não a paz do céu. A razão final para o fato de nossos pensamentos serem tão transtornadores é que eles nos lembram do pensamento insano original que acreditamos que vai levar à nossa punição. Nas agourentas palavras do ego, descritas nessa poderosa passagem do manual, lemos e trememos sobre o efeito do nosso pensamento insano de separação, colocado no contexto dos pensamentos mágicos, reconhecido em outros ou em nós mesmos. Eles, pensamentos mágicos, só podem despertar a culpa adormecida que ocultaste, mas não soltaste. Cada um diz claramente à tua mente assustada, entre aspas, tu usurpaste o lugar de Deus? Não penses que ele esqueceu. Aqui temos o medo de Deus mais nitidamente representado, pois nesse pensamento a culpa já ergueu a loucura ao trono do próprio Deus. E agora não há nenhuma esperança, a não ser matar. Aqui está a salvação agora. Um pai enraivecido persegue seu filho culpado. Matar ou ser morto, pois a escolha está apenas nisso. Além dessa não há nenhuma, pois o que foi feito não pode ser desfeito. A mancha de sangue nunca pode ser removida e qualquer um que carregue essa mancha em si mesmo não pode deixar de encontrar a morte. Comentário. O perdão nos permite examinar a insanidade destrutiva de tal sistema de pensamento, ajudando-nos a aceitá-lo pelo que é. Um reconhecimento pelo qual podemos ser profundamente gratos, e seu milagre leva além da mágica insana para a pura sanidade da vida eterna. Citação. Um mundo sem significado gera medo. Aquilo que é totalmente insano gera medo porque é completamente inconfiável e não oferece nenhuma base para a confiança. Nada na loucura é confiável. Não oferece nenhuma segurança e nenhuma esperança. Mas tal mundo não é real. Comentário. A única realidade é o céu, no qual podemos confiar totalmente porque é certo. Existe apenas Deus. O mundo, como todos já experienciamos, não é confiável. Ele foi feito para ser assim. É isso o que nos faz saber que o mundo e nossa experiência dele não são reais. Mais uma vez, é a nossa culpa, nascida da crença no pecado, que nos leva a esperar a punição certa e a não confiarmos em ninguém. O melhor que podemos fazer é nos proteger contra o ataque certo, utilizando diversas defesas que servem apenas para manter a separação que estabelece a necessidade de defesas para início de conversa. Portanto, os ciclos viciosos de culpa e ataque
E ataque e defesa continuam infinitamente. Eles sempre vão continuar, até que suas premissas fundamentais sejam expostas à verdade. Citação: eu tenho lhe dado a ilusão de realidade e tenho sofrido em consequência da minha crença nele. Agora escolho retirar essa crença e colocar a minha confiança na realidade. Ao escolher isso, estou escapando de todos os efeitos do mundo do medo, porque estou reconhecendo que ele não existe. Comentário novamente. É essencial que façamos a conexão entre nosso sofrimento, o efeito, e nossos pensamentos de julgamento, ataque e especialismo, a causa. Não escapamos do mundo do medo por usarmos nossos armamentos, tentativas de controlar, manipular e seduzir. Controlamos o mundo apenas percebendo que não há mundo a controlar. O que realmente precisa ser controlado, no entanto, são os nossos pensamentos, como Jesus gentilmente repreendeu Ellen para repetir uma citação anterior, entre aspas. Tu és tolerante demais com as divagações de tua mente. A maior parte do tempo, não há nada que possamos fazer sobre o mundo incerto, mas certamente podemos fazer algo sobre os nossos pensamentos incertos. E precisamos fazê-lo, porque eles servem a um propósito vitalmente importante. Eles nos mantêm aqui, mantendo intacta nossa individualidade, autoconceitos e a própria existência. Reconhecer o propósito dos nossos pensamentos nos capacita a exercer o poder de decisão para mudarmos da meta de separação do ego para a meta de expiação do Espírito Santo. Mudando o propósito subjacente do ego, somos capazes de escapar dos seus efeitos de dor, ansiedade e medo. Citação: Deus não criou um mundo sem significado. Como pode um mundo sem significado existir se Deus não o criou? Ele é a fonte de todo significado. E tudo o que é real está em sua mente. Está também em minha mente, porque Ele o criou comigo. Por que deveria eu continuar a sofrer dos efeitos dos meus próprios pensamentos insanos, quando a perfeição da criação é o meu lar? Que eu me lembre do poder da minha decisão e reconheça onde eu realmente habito. Comentário: você pode ver como Jesus volta de novo e de novo aos temas sinfônicos centrais dessas lições: realidade, ilusão e o poder de nossas mentes de escolherem entre elas. O ponto aqui é extremamente importante, porque o problema é que nos esquecemos de que temos tal poder de escolha. O ego estabelece sua série de defesas para que nunca nos lembremos de que temos uma mente, sem falar em uma mente que pode escolher. Portanto, o corpo e o cérebro foram feitos para manter nossas mentes ocultas de nós, substituídas pelo estado sem mente de viver em um corpo que é governado por um cérebro que pensa, mas na realidade apenas encena os pensamentos da mente inconsciente. Esses pensamentos são apenas dois: a crença do ego, em que a falta de significado triunfou sobre o significado, e a expiação do Espírito Santo, de que os pensamentos do ego são irreais porque estão fora da mente de Deus, portanto não têm efeitos. Apesar dos meus sonhos febris em contrário, permaneço em casa, em Deus, o que é mantido em minha memória na mente certa pelo Espírito Santo. Agora posso me lembrar e escolher outra vez.
Citação: meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Tudo o que vejo reflete os meus pensamentos. São os meus pensamentos que me dizem onde estou e o que sou. O fato de eu ver um mundo no qual há sofrimento e perda e morte me mostra que eu estou vendo apenas a representação dos meus pensamentos insanos e não estou permitindo que os meus pensamentos reais lancem a sua luz beneficente sobre o que eu vejo. Comentário: isso aponta para a dimensão crucial do trabalho de todos com o curso em milagres. Muitos dos seus estudantes tendem a negar que veem um mundo de sofrimento, perda e morte. Ao invés disso, eles proclamam que o mundo é realmente maravilhoso, parte do plano de Deus ou de Jesus. Além disso, o novo milênio trará a cura em todos os lugares onde for necessária, banhando-nos a todos com luz. O problema de olhar através desses óculos cor-de-rosa é que, se não reconhecemos a insanidade, dor e sofrimento do mundo, nunca iremos reconhecer sua fonte em nossas mentes. A única forma de podermos voltar para a insanidade em nossas mentes é reconhecendo a insanidade que percebemos. Se nós, teimosa, arrogante e farisaicamente, insistirmos em que tudo é maravilhoso, que esse é um mundo maravilhoso, repleto de acontecimentos maravilhosos, esse é um curso maravilhoso que Jesus nos deu, nunca vamos perceber que o que estamos vendo do lado de fora é uma defesa. Ao invés de vermos o mundo odioso que fizemos, nós o encobrimos e o transformamos em algo bonito. Esse não é um mundo bonito porque foi feito a partir de pensamentos terríveis. Mais uma vez, a única maneira de podermos alcançar nossos pensamentos e mudar nossas mentes sobre eles é ver seus efeitos, o que novamente é o mundo cruel e vicioso no qual vivemos. Citação: no entanto, o caminho de Deus é certo. As imagens que tenho feito não podem prevalecer contra ele, porque não é a minha vontade que o façam. A minha vontade é a dele, e eu não colocarei outros deuses diante dele. Comentário: Jesus novamente apela ao poder de escolha de nossas mentes entre ilusões e a verdade. A sentença final foi tirada do primeiro mandamento no livro do Êxodo. A base para a parte da discussão no capítulo 10 do texto. O ponto aqui, assim como lá, é que os deuses de separação, doença, sofrimento e morte do ego não têm poder sobre o Filho de Deus, que permanece como Deus o criou. Deus permanece Deus, e nenhuma imaginação selvagem pode dirigir outro para tomar seu lugar, exceto em sonhos. Portanto, nossa vontade nunca deixou de ser uma com a dele. E nós continuamos em casa, onde Deus quer que estejamos. Ken Wapnick.